coxinha de frango. Eu vou ensinar vocês a fazer coxinha que vocês podem vender ou fazer para aperitivo em casa. Ó, para iniciar a receita, para o vídeo não ficar muito longo, eu já cozinhei o peito de frango. Eu cozinhei 400 gramas de peito de frango em 700 ml de água, um caldo de galinha, 3/4 de xícara de óleo e 2 dentes de alho, amassado e socado com sal. Aí vocês provem o tempero e coloquei também uma colher de chá rasa de corante. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, separado direitinho para vocês. Então, aqui eu cozinhei, tá vendo? E as 400 gramas de peito de frango já desfiei aqui, para o vídeo não ficar tão longo. E o caldo vocês não joguem fora. Aqui nessa panela, vou utilizar aqui 500 ml daquele caldo que a gente cozinhou o peito de frango. Tá? Então, agora, a princípio, a gente vai iniciar com o recheio da coxinha, porque ela vai esfriando enquanto a gente trabalha na massa. Ó, para iniciar nosso recheio aqui, eu vou utilizar 2 colheres de sopa de óleo, 3 dentes de alho amassado e socado com sal. Ó, e logo em seguida aqui, eu já vou vir com uma cebola picada. Vamos deixar dar uma murchada aqui na nossa cebola. A cebola murchou, eu já vou vir com o peito de frango desfiadinho. Ó, eu já adiciono o peito de frango aqui. Façam em fogo médio. Agora eu vou adicionar os temperos. Aqui eu tenho 1 colher de chá de páprica, de corante e de pimenta do reino. O tempero é a critério de vocês. Vocês colocam o que vocês acharem melhor. E vou adicionar aqui meio caldo de galinha que eu diluí no micro-ondas com um pouco de água. E agora eu vou adicionar 50 ml de água, eu tô utilizando o mesmo potinho. Que aí eu reaproveito o sumo que sobra. E agora vamos misturar aqui bem misturadinho. E deixar refogando por uns 15 minutos. Ó, vocês provem o sal do recheio de vocês. Eu provei o meu aqui. Ele tá bom, passou 10 minutos. Eu vou adicionar agora cheiro verde, salsinha e cebolinha, e é a gosto. Então, agora vamos misturar bem aqui e deixar. Vocês podem também adicionar milho, azeitona, só que para vender, só se vocês tiverem um giro muito grande que vocês coloquem no milho. Porque é um item que pode azedar, sabe? Com mais facilidade o seu recheio. Então, aí no início, se vocês não tiverem uma rotatividade tão grande de venda do produto, vocês façam um recheio mais simples mesmo. Ó. Vendo? Ele fica molhadinho. Vamos deixar por mais 5 minutos aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, meu recheio tá pronto aqui, eu já vou desligar o meu fogo e vamos reservar. Agora vamos pra massa. Ó, nosso recheio tá aqui, enquanto ele esfria. Agora, aqui nessa panela, eu tô utilizando uma panela mais grossa. Eu recomendo vocês também a utilizar uma mais grossa, mas caso vocês não tenham, você usa mais fina no fogo bem baixo, pra não correr risco da massa queimar. Ó, aqui eu tenho 500 ml de água, que é a água que eu fiz o cozimento do frango, tá? 500 ml de água. Agora, a gente vai deixar essa água aqui levantar a fervura. Vocês aproveitem e provem o sal pra massa, não é pra massa ficar salgada, mas que ela tenha um pouquinho de tempero pra ficar gostoso juntamente com o recheio. Bom, minha água aqui já ferveu, como vocês podem ver. A princípio, a gente vai adicionar essa água 2 xícaras de chá de farinha de trigo, tá?
Aí o ponto a gente, ó, vocês coloquem de uma vez só e logo em seguida já vem mexendo. Sem parar, porque a massa ela vai cozinhando. Aí você sempre deixa uma xícara reservada, porque é de acordo com o ponto, sabe? Às vezes a minha massa vai dar um ponto mais rápido que a sua, às vezes não. Ó, a minha massa ainda tá peguenta, então eu tenho necessidade de colocar um pouco mais de farinha. Vou colocar aqui mais um pouco, depois eu falo com vocês quanto que eu gastei pra fazer a minha massa. Agora eu coloquei aqui uma meia xícara de farinha de trigo. E, ó, sempre mexendo. Não me esqueçam de colocar o óleo na hora de fazer o molho. Por quê? Porque isso é que ajuda a dar a consistência que a gente precisa na massa. Ó, sempre mexendo pra farinha cozinhar. Senão a gente vai ter uma massa crua. Ó, a minha massa, vamos ver, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A minha massa já deu o ponto aqui, ó. Esse é o ponto da massa. Vocês notem, ó. Eu pego, consigo fazer uma bolinha, ela não gruda na mão, então esse é o ponto certo da massa. Então, pra minha massa, eu gastei 2,5 xícaras de farinha, mas não significa necessariamente que vocês vão gastar isso, né? Agora, eu vou virar a massa na bancada. Ó, vocês virem a massa ainda quente na bancada de vocês, ou na superfície que vocês vão trabalhar. Ó, a minha massa ainda tá quente. Aí, como ela tá numa consistência que eu consigo mexer, vocês trabalhem com ela morna. Aí, a gente vai só deixar ela mais lisa pra coxinha ficar com um aspecto mais bonito. Ó, tá vendo que grudou um pouquinho aqui? Aí, eu venho aqui e só espalho bem pouco farinha. Não coloca muita farinha, porque senão ela começa a ficar mole, peguenta, porque a farinha vai... Ó a textura da massa. Vocês conseguem ver? Quando vocês fizerem a primeira vez, é super fácil. Depois vocês acostumam e fica super tranquilo. Ó, então essa é a consistência da massa. Agora vamos modelar as coxinhas. Massa aqui, meu recheio. E aqui eu peguei um tabuleiro comum mesmo, só pra gente ir colocando as coxinhas. Vamos começar a modelar. Ó, se vocês forem fazer pra vender, façam um tamanho festa. Ó, eu venho aqui, faço uma bola, ó, faço esse formato, venho aqui, coloque o recheio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O recheio, vocês não podem colocar pouca quantidade, por quê? Ó, aí eu vou subir aqui, ó, deixa eu fazer de lado e vou modelando a coxinha. Deixa eu explicar pra vocês por quê. O salgado, se você deixar ar dentro dele, na hora que for fritar, ele vai estourar na gordura. É perigoso vocês queimarem e tal. E outra coisa que eu particularmente prefiro. Eu prefiro fritar o salgado congelado, tá? Vocês fazem assim, ó, deixa eu explicar pra vocês. Vocês fazem a coxinha, deixa ela endurecer num tabuleiro e depois que ela endurecer, vocês colocam num saquinho pra guardar, ou no caso pra vender, né? E quando for fritar, vocês deixam a gordura esquentar bastante. Aí, de acordo com o tamanho da panela de vocês, vocês coloquem 10, 15, depende do tamanho da panela de vocês. Aí, vocês fritem ele congelado. Por quê? Porque ele vai ficar mais crocante. Fica muito, muito, muito bom. Aqui, ó. Modelei. Vou fazer mais algumas aqui. Faço uma bolinha. Se vocês quiserem, vocês podem separar várias bolinhas do mesmo tamanho também, que facilita pra vocês. Ó, eu venho aqui, ó, coloco o recheio no fundinho, subo, ó, vou virar de lado pra vocês e venho modelando e faço o bico. É super fácil, depois que vocês fizerem a primeira vez, não tem erro mais. Ó, prontinha a nossa coxinha. Vou pra próxima, mesma coisa, uma bolinha, abro essa bola, venho com o meu recheio, ó, um recheio generoso, tá vendo aqui? Ó,
com o dedo, venho abaixo e vou virar de lado para vocês verem como que fica. É muito fácil modelar ela, ó. Se vocês verem que sobrou muita massa, é só tirar, porque senão ela vai ficar mais maçuda do que recheada, ó. E ela fica com esse aspecto aqui. Vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma aqui. Bolinha, eu abro, venho com o meu recheio, ó. Já venho aqui com o meu recheio. Pressiono com o dedão, subo a minha massa, vou virar aqui pra você, e vou modelando o biquinho da coxinha, ó. Como eu vi que tem um excesso de massa aqui, eu retiro. E tá aqui a nossa coxinha. Eu vou fazer com todas aqui e volto pra mostrar pra vocês. Eu ainda não terminei, mas decidi voltar pra mostrar mais uma pra vocês. Como eu falei, pra fritar ela congelada, mas é claro, se vocês fizerem com um aperitivo em casa, ou tiver fazendo um pedido pra encomenda que vai entregar naquele dia, aí não tem necessidade de vocês congelarem. Eu falo quando vocês tiverem já uma produção maior e estiver fazendo grande quantidade. Ó, fiz mais umas aqui. Então, eu venho bolinha, abro a bolinha, venho com recheio, aperto com o dedão pra baixo, subo a massa e venho modelando a coxinha. Ó, vocês viu aqui? Isso não pode acontecer. Então, eu venho, modelo novamente até eu conseguir fechar toda a minha coxinha, ó. Aí, vocês podem fazer assim. Olha como fica bonita. Faço todas e já volto, agora é verdade. Ó, coxinhas modeladas. Essa receita que eu passei pra vocês agora, ela rende 50 coxinhas tamanho festa, tá? Que são esse tamanho aqui. Então, se vocês dobrarem a receita, a quantidade da receita que eu passei, ou a fazer um pacote de 1 kg de farinha, vocês vão ter em média de 100 a 105 coxinhas. Então, aí fica a média aí pra vocês fazerem pra encomenda. Eu tô fazendo aqui como aperitivo, mas aí já passa a receita, né? Pra vocês ganharem um pouquinho de dinheiro. Ó, eu vou... Agora nós vamos empaná-la e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra guardar. Nesse vídeo eu não vou fritar as coxinhas pra vocês, tá? Porque eu vou deixar elas congelarem, empanar e eu já volto. Ó, pra empanar, aqui eu tenho uma xícara de leite e uma xícara de água. Eu misturei aqui, só tô usando o fouet pra misturar e vou utilizar farinha de rosca. Aqui for necessário para a quantidade. E que eu aconselho vocês, sempre coloque a farinha numa travessa redonda, porque na hora de empanar, nós fazemos esse movimento giratório e é muito mais fácil. Vamos iniciar aqui, ó. Então, eu vou vir aqui. Jogo no leite. Olha, caso vocês queiram utilizar o ovo, fica a critério de vocês. Isso é uma receita que a minha mãe me ensinou e eu gosto de fazer, que ele traz uma textura diferente pra casquinha da coxinha. Vocês vêm aqui, fazer esse movimento circular, ó, tá vendo? Sem muito esforço. Agora, ó, eu peguei uma outra travessa ali. Aí, quando vocês forem passar pra outra travessa que ela for ficar, ó, se você vê que ela tá meio tortinha, você dá uma modeladinha. Aqui eu não acho a farinha de rosca, e a farinha de rosca igual a do Brasil. Lá, na minha casa, a gente comprava a que vendia na padaria, que é a de pão ralado, né? E essa aqui, tá vendo? Ela tem uma textura mais grossa, mas isso não atrapalha no resultado final do produto, não. Fica bom do mesmo jeito. Ó, como fica. Aí, entendeu? Viu que tá meio tortinho? Nessa hora aqui, que é a hora que vocês têm pra dar uma arrumada nela. Vamos fazer novamente, ó. No leite. Tiro aqui. Vocês não precisam fazer com a mão, pode fazer com a espumadeira. É porque a minha espumadeira, ela é uma espumadeira reta. Então, aí não tem muita utilidade, né? Pra isso que eu tô fazendo. Venho aqui, dou aquela girada. Olha como fica muito mais fácil. E, novamente, na hora que eu for colocar no outro recipiente,
eu vou e modelo ela se necessário. Ó, vamos novamente. Leite. Deixo ele ficar bem submerso. Venho aqui. Dou aquela giradinha. E já coloco no outro recipiente. Vou fazer com todas aqui e já volto para mostrar o resultado para vocês. Empanei todas, olha como elas ficam bonitas. Eu não ia fritar, mas eu decidi fritar para vocês. Mas primeiro eu vou dar uma dica para vocês. Ó, depois que vocês fizeram, né, ou para casa de vocês ou para encomenda, coloquem no freezer num tabuleiro assim, um tabuleiro de bolo. Aí ele deixa congelar. Depois que congelar, vocês vêm dar só uma batidinha assim, aí vai soltando. Vocês vêm, separam uma da outra e coloca num saquinho, né, pra diminuir o volume no freezer, coloca no saquinho e amarra, mas não deixa eles grudadinho, não. Na hora que vocês colocarem no saquinho, vocês tiram, soltam uma da outra, coloca no saquinho que na hora de fritar vai ficar muito mais fácil. Eu vou fritar uma aqui pra vocês verem o resultado, como que fica. Então, pra vocês fritarem, vocês fazem o quê? Uma gordura bem quente. Caso vocês fritem ela assim, temperatura ambiente, uma gordura bem quente, quando dourar, vocês tiram. Caso vocês fritem ela congelada, vocês coloquem na gordura bem quente, uma quantidade assim de 10 a 15, dependendo do tamanho da panela que você está usando para fritar. O óleo, uma quantidade que dê para cobrir a coxinha. Aí, quando ela ficar moreninha, vocês vai e retire ela. Não precisa preocupar, a coxinha não fica congelada por dentro, tá? Super funciona. E é isso, eu já volto para mostrar para vocês, eu vou fritar uma aqui pra mostrar pra vocês como que fica. Ó, eu fritei uma aqui pra mostrar pra vocês vão falar assim, que miserê, não é isso. É porque agora não tem necessidade de eu fritar essas coxinhas, que eu vou congelar pra deixar, ó, olha como que fica. É isso que eu quero mostrar pra vocês, tá vendo? Olha a qualidade dessa massa. E olha como que ela fica, ó. Vocês conseguem escutar como que ela fica crocante? Olha essa massa, ó. Então, fica uma delícia. E é isso por hoje.